Uma galinha amarela fala que essa aura que estão sentindo pertence ao Wyrm e parece que ele vai aparecer a qualquer momento. Hanju fica meio relutante, desejando no seu coração que não seja mais outro desastre, e nos é mostrado as montanhas do norte do Grande Yan. Vemos o rei demônio de Ansu ajoelhado e tremendo. Ele fala para alguém que a direção que ele mencionou é a seita da pureza de Jade, mas aconselha o ser a não causar confusão por lá. O ser, admirado com o conselho de Jiansu, pergunta se a seita pureza de Jade é assim tão poderosa. Jiansu fala que eles não são tão poderosos, mas acredita que um imortal está morando lá entre eles. O ser não acredita, e Jiansu, ainda tremendo, fala que a seita pureza de Jade é o lugar mais perigoso do mundo. Ele diz isso enquanto lembra do rosto de Hanju. Dois outros monstros aparecem e falam para o ser que a razão de eles subirem para a superfície é procurar o tesouro que os atrai, e por isso não devem recuar só por causa de uma seita qualquer. O ser fala para eles não entrarem em pânico, mas por alguma razão, ele sente uma sensação terrível quando se aproxima da seita pureza de Jade, e todos os outros demônios que foram lá disseram para não se aproximarem daquele lugar. Então, pede para os monstros serem mais cuidadosos, mas os monstros ficam furiosos e falam que podem acabar com aquela seita em um piscar de olhos. O ser os acalma e fala que eles sabem muito bem que suas intuições quase nunca falham. Então diz que primeiro vão para o Grande Yan para investigar as coisas com mais calma, antes de entrarem na seita pureza de Jade. Por último, ele olha para o rei demônio de Ansu, que está ajoelhado, e manda ele levantar e dar uma volta, pois quer ver algo nele. Meio ano se passou. Hanju está sentado com dois homens, e um deles fala que o barulho que eles ouviram meio ano atrás foi causado por uma antiga fera feroz na região dos demônios do norte. E o outro homem de cabelo verde diz que esse lugar não é muito distante do Grande Yan. Hanju pensa que a anomalia da árvore Fusang também aconteceu meio ano atrás, então se pergunta se esses dois eventos têm alguma relação entre si. O outro homem diz que esta é uma mensagem urgente do pergaminho de Jade espiritual do batedor da seita. Hanju pergunta ao pergaminho se ele sabe alguma coisa sobre a antiga fera feroz da região dos demônios do norte. O pergaminho responde que sabe, e que aquela fera é chamada de Rei Ancião de Três Cabeças, que pode controlar o vento, invocar a chuva, tem asas que lhe permitem voar e também pode nadar no oceano. Ele também menciona que a fera está procurando por um tesouro. Hanju diz para si mesmo que esse tesouro deve ser a árvore Fusang, e os outros dois homens ficam aliviados pela besta não estar mirando na seita pureza de Jade, mas apenas no seu tesouro. Hanju se pergunta se essa besta vai invadir a seita pureza de Jade quando a árvore Fusang ficar mais desenvolvida, e olhando para a árvore, ele pergunta por que o monstro ainda não chegou na seita, se já se passou meio ano desde a comoção. Com a mão na bochecha, Hanju manda os outros controlarem a seita até que o desastre chegue até eles, e eles acenam concordando. Hanju decide amaldiçoar esse monstro antecipadamente com seu livro. Os três continuam falando sobre o desenvolvimento da seita pura de Jade, de como vão organizar os discípulos. Enquanto toma seu chá, Hanju não tem nenhuma objeção e deixa eles fazerem como quiserem. Depois disso, 13 anos se passam. Vemos um grupo de pessoas e uma garota mostrando para os discípulos de fora da cidade algumas atrações, como as estátuas. As pessoas se ajoelham perante a estátua em sinal de respeito, e um peixe pergunta para a garota o que essas pessoas ajoelhadas estão fazendo. A garota, animada e irradiando felicidade, fala que rumores dizem que, se você fizer dessa estátua seu mestre, sua vida vai mudar e você pode se tornar um grande expert. Ela alegremente fala que todos sabem disso, e o peixe e os outros animais agradecem por ela os informar, mas dizem que não vão fazer isso porque não gostam de depender de sorte e não viajaram várias milhas só para no final do dia se ajoelhar perante uma estátua. Corta para Hanju, olhando para a tela do sistema. Ele fala que esperou por 13 anos pelo descendente do dragão verdadeiro. Ativa o sentido divino no seu olho e procura a localização do descendente do dragão verdadeiro. Ele vai sondando até que vê uma cara branca descontraída e com um palito na boca. Esse cara, com roupa verde e expressão indiferente, é o Rei Dragão das Três Cabeças, que inclusive pede para as pessoas ajoelhadas lhe darem um pouco de espaço porque ele também quer se ajoelhar para se tornar discípulo. Isso faz Hanju ficar com uma expressão de surpresa e se perguntar por que o Rei Dragão das Três Cabeças quer se tornar seu discípulo. Ele então entra no teste de simulação enquanto pensa que ganhou muita experiência de batalha nesse teste de simulação, mas uma pergunta não sai de sua cabeça sobre o quão grande é esse teste de simulação. À sua frente, a silhueta de um monstro aparece. Ele se pergunta se é o dragão de três cabeças, o Wyrm. As três cabeças aparecem e eles estão preparando logo de primeira a habilidade máxima, o que surpreende Hanju. Eles lançam um grande ataque nele, abrindo caminho por onde o ataque passa e deixando um rastro de destruição. Vemos a sombra de Hanju, e ele pensa que esse ataque é de grande alcance, capaz de facilmente acabar com a seita pura de Jade, então não pode deixar esse monstro atacar primeiro. Ele decide usar essa chance para ver até onde vai o poder do dragão de três cabeças Wyrm.
apenas desviando de todos os golpes. No final, o monstro não consegue acertar Hanju uma única vez, e depois de se adaptar, Hanju fica surpreso e se pergunta se esse monstro não é fraco demais. Ele desativa o campo de teste, enquanto fala que é um desperdício se os ataques demorarem muito para serem carregados. Ele sai da caverna para verificar que a árvore Fusang não está mais balançando. Ela esteve balançando por 13 anos inteiros, e meio irritado, Hanju pergunta se a árvore Fusang só parou de balançar porque o dragão de 3 cabeças, Wyrm, chegou. Hanju pensa que, baseado no comportamento do dragão de 3 cabeças até agora, parece que ele não tem nenhuma má intenção. Com a mão no queixo, diz que se ele começar a causar problemas, pode apenas derrotá-lo facilmente. Então, ele manda Shangan buscar o discípulo da cidade de fora até ele e trazer também os corvos dourados. Isso deixa Shangan assustado, que fala que se trouxer os corvos dourados, pode ser que não consiga voltar vivo. Alguém sai da árvore pedindo para trazer os corvos dourados no lugar de Shangan, já que ele está com medo. Shangan fala que ele pode trazer, contanto que Hanju não tenha nenhuma objeção, enquanto pensa que não quer pegar mais nenhum discípulo porque todos os seus discípulos acabam respeitando mais Hanju do que ele. Ele pensa que, se algum dia Hanju mandar os seus discípulos capotarem, com certeza eles farão. Hanju concorda que Shangan seja acompanhado para trazer os corvos dourados, e os dois saem correndo como um raio. Corta para o dragão das 3 cabeças ajoelhado perante a estátua. Ele pensa que acabou de sentir um arrepio, como se tivesse passado por uma situação de quase morte. Um dos seus lacaios diz que ele só está se assustando sozinho, pois não tem nada a temer naquela pequena seita. O outro diz que consegue sentir o cheiro do tesouro, e fala que está no topo da montanha. O rei dragão fala para eles não se apressarem, pois tem a sensação de que aquele lugar não é normal. Vemos o pé de alguém na frente das pessoas que estão se ajoelhando. Todos ficam espantados porque são os discípulos de Hanju que chegaram. A garota diante se aproxima se arrastando, pedindo para se tornar uma discípula de um deles, ou mesmo do mestre Hanju. Mas os dois olham para a garota e dizem que vão pegar apenas um discípulo de fora da cidade, para a infelicidade da garota. Eles olham para a multidão e se lembram de um detalhe. Não sabem como esse discípulo se parece. Por isso, ficam se encarando nervosos, com essas caras feias. Mas as 2 galinhas dizem que tem uma solução para isso. Apontam para o dragão de 3 cabeças e dizem que ele é a pessoa mais deliciosa dali, então deve ser ele. Os 2 outros perguntam se as galinhas têm certeza de que é ele, e o dragão de 3 cabeças encolhido se pergunta que aura é essa que ele está sentindo, que o faz se sentir tão aterrorizado. Shangan se aproxima dele, perguntando se ele é o discípulo que veio de fora da cidade. O dragão de 3 cabeças, tremendo, pergunta se pode saber qual dos 2 é o ancião matador de deuses, a estátua, e eles, meio sem interesse, dizem que esse é o mestre deles, no caso Hanju. Eles se aproximam ainda mais, dizendo para ele não ter pressa, pois o mestre deles apenas mandou eles virem buscá-lo, e isso já significa que o mestre já pensa muito bem dele. Corta para um copo de água. A garota, segurando a jarra, diz que ouviu que Hanju vai pegar um novo discípulo, mas Hanju fala para ela não acreditar em tudo o que ouve, pois só vai ter uma pequena entrevista com o dragão de 3 cabeças e nada mais, porque a cultivação dele já é bastante boa. A garota, admirada, pergunta se ele é assim tão forte. Com uma cara debochada, Hanju diz que ele é forte, mas eu posso capotá-lo com apenas um golpe. Corta para os outros 2 levando o dragão de 3 cabeças, Wyrm. Um deles começa falando sobre como não é fácil se tornar um discípulo de Hanju, pisca o olho e fala que só foi aceito depois de fazer um monte de coisas. E uma delas foi derrotar o rei demônio Jiansu. Isso faz o dragão de 3 cabeças lembrar do Jiansu tremendo, enquanto aconselhava para não mexerem com a seita pura de Jade, e ele nota algo e olha para cima. Vê a árvore Fusang e se dá conta de que essa é a coisa que ele tem procurado por tanto tempo. Os seus outros 2 capangas o incentivam a comer a árvore imediatamente, mas ele pede para eles esperarem um pouco mais, enquanto pensa que a sensação de quase morte que sentiu antes voltou. Do outro lado, Hanju diz que para ele aguentar a tentação de pegar o tesouro, faz ele parecer honesto, e estala os dedos. Uma luz aparece em volta do dragão de 3 cabeças, e quando os outros 2 olham para trás, ele já desapareceu. Vemos o rosto dele pálido. Hanju também está encarando ele com um sorriso no rosto, e a primeira coisa que o dragão de 3 cabeças pensou é que Hanju é muito bonito, quase até trocou de lado para ter uma chance com Hanju. Ele se pergunta como ele foi capaz de lhe teletransportar de uma distância tão grande, mas logo se ajoelha e diz que recebeu um pedido para vir até ali e pergunta se o ancião matador de deuses está ali. Hanju fala: dragão de 3 cabeças, Wyrm, do 6º nível do reino Mayahana, você tem 2 escolhas. Nesse momento, o botico do dragão de 3 cabeças não passa nem o Wi-Fi, porque ele se deu conta de que Hanju sabe quem ele é, e como se não bastasse, ele também sabe qual é o seu nível de cultivação.
Hanju continua e fala que ele pode se tornar o guardião da montanha e cultivar diligentemente embaixo da árvore Fusang e se tornar um imortal, ou bater as botas aqui. Hanju pensa que, agora que a árvore Fusang já foi exposta, não pode deixar essa notícia se espalhar. Enquanto isso, o dragão das 3 cabeças diz para si mesmo que escondeu seu poder espiritual e a verdadeira extensão de sua cultivação e ocultou o seu corpo verdadeiro. Ele se pergunta como Hanju percebeu quem ele é de verdade e se Hanju é o tão falado matador de deuses. Um dos seus capangas sussurra que Hanju está com a guarda baixa, então eles podem atacar, mas o dragão fala para não atacarem porque não conseguem medir o poder dele. Ele olha para o livro atrás de Hanju e pensa que se atacar, sua cabeça voará sem ele perceber. Então, ele se rende e pergunta quem raios é Hanju. Hanju fala que o seu corpo transcende os 5 elementos e sua alma permanece intocável após a reencarnação, e diz que ele pode chamá-lo de os 6 caminhos da reencarnação. Mais uma vez, o botico do dragão de 3 cabeças fecha, e Hanju mostra o seu dedo para o dragão ver que ele não está de brincadeira. Uma luz começa a sair do corpo de Hanju, enquanto o dragão das 3 cabeças começa a gritar para ele parar. Ele está com tanto medo que nem conseguimos ver o rosto dele e começa a falar que a partir de hoje vai viver e morrer na montanha e fazer bem o seu trabalho como guardião. Com isso, Hanju pega na cabeça dele e fala que ele não vai sofrer ao segui-lo, e com isso lhe diz que já pode sair. Do outro lado da caverna, vemos os outros 2 correndo para avisar a Hanju que o discípulo da outra cidade desapareceu, mas ele aparece bem na frente deles e eles ficam assustados, começando a lhe fazer um monte de perguntas. Só que o dragão de 3 cabeças, meio puto, manda eles calarem a boca. Os 2 ficam putos com essa atitude do dragão de 3 cabeças, e o cachorro exibe seus músculos pedindo para dar uma lição no dragão. O outro ainda está bem puto, mas o dragão não dá a mínima e manda eles se mandarem dali caso não queiram capotar. Isso deixa o cachorro puto, toma a sua ração. Com o corpo todo cheio de músculos, vai até o dragão de 3 cabeças como se fosse o irmão mais velho que está indo defender os seus irmãos menores. Para na imagem seguinte, vemos ele deitado cheio de tinta vermelha e perguntando por que os seus colegas não lhe disseram que o oponente estava no 6º nível do reino Mahayana. E com isso, o dragão anuncia que será o guardião da montanha, e o Tiandong, se tremendo todo, não consegue acreditar nisso. E o dragão de 3 cabeças pergunta se ele ainda vai lhe encher o saco. Bem, a reação de Tiandong diz tudo, e só o vemos já voando nos ares. E é claro que ele não está voando, foi o golpe do dragão de 3 cabeças que foi muito forte. Corta para a tela do sistema, mostrando 2 opções para Hanju. Ele escolhe a segunda opção, que é cultivar e passar para o reino Mahayana o mais rápido possível e obter uma pedra espiritual do Dao. Ele vai usar essa pedra espiritual do Dao para aumentar a força do livro do infortúnio. Começa a fusão dos 2, da pedra e do livro de infortúnio. O sistema notifica que o livro do infortúnio foi atualizado, então ele deve usar com cuidado. Hanju fica meio apreensivo porque o sistema se deu o trabalho de avisá-lo que pode ser perigoso usar o livro do infortúnio de forma descuidada, mas mesmo assim, ele pega o livro e pergunta quem será o sortudo que experimentará os efeitos do livro do infortúnio na sua versão atualizada. Vemos que ele escolheu o daoísta Jueyan. Ele usou apenas 20% da sua energia espiritual no livro, e isso já produziu toda a força que o livro produzia na sua versão anterior. Hanju nota que o poder do livro aumentou milhares de vezes, e com um sorriso malvado, decide abençoar o daoísta Jueyan com alguns dias do efeito do livro e se pergunta o que vai acontecer se usar toda a sua força nessa versão do livro atualizada. Corta para 2 silhuetas de pássaros voando no reino superior. Vemos a casa do daoísta Jueyan. Pelos vistos, o livro está fazendo efeito. Ele está puto porque um poder repentino está o atingindo, e de repente um fantasma começa a atormentá-lo, falando que ele é patético por ser atingido por um poder que veio do nada. Mas o daoísta Jueyan corta a sombra ao meio e manda ela calar a boca. Pensa que pode acabar capotando se isso continuar. Então diz que vai pedir ajuda ao seu sênior, e vemos ele segurando um pergaminho. E liga ao seu sênior através dele, falando que foi amaldiçoado por alguém e o seu Dao foi danificado. O seu sênior faz um sinal de mão e tenta analisar a maldição, mas ele acha estranho porque essa maldição não tem uma origem, portanto ele não consegue ver através dela. Então pergunta se o daoísta Jueyan ofendeu um expert, mas o daoísta Jueyan responde que desde que ascendeu, esteve sempre em reclusão e nunca saiu para fora. O sênior diz que isso é muito estranho, mas se for isso só tem uma possibilidade. Fala que a corte celestial recentemente foi atacada por um santo demônio. A raça demoníaca aproveitou a oportunidade para perturbar muitos mundos mortais. O problema que o daoísta Jueyan está enfrentando deve estar relacionado a isso. Assustado, ele baixa a cabeça e agradece ao seu sênior pela ajuda, planejando descer para o mundo mortal depois de alguns anos para se informar. Seu sênior concorda e dispara uma luz azul do portal de comunicação. A luz entra no peito do daoísta Jueyan, e seu sênior diz que essa insígnia
insígnia vai ajudá-lo a bloquear qualquer energia demoníaca. A insígnia fica estampada no peito do daoísta Jueyan como se fosse uma tatuagem, e ele agradece ao seu sênior, prostrando-se abruptamente. Ele promete dar o seu melhor para coletar informações do mundo mortal quando descer. A chamada se encerra, deixando o daoísta Jueyan furioso, pensando que a raça demoníaca é a causadora de sua maldição. Do lado de fora de sua casa, ele grita que quando descer para o mundo mortal, fará eles pagarem o dobro. Após alguns dias, a pequena malvada façanha de Hanju teve um preço alto. O sistema informa que sua expectativa de vida diminuiu em 44 anos, o que o espanta, pois seu plano é a vida eterna. Enquanto lamenta, a tela do sistema aparece, informando que a expectativa de vida do daoísta Jueyan foi reduzida em 10 mil anos. Hanju observa atentamente, pensando que reduzir 10 mil anos da vida do daoísta Jueyan por 44 anos da sua vida não é um mau negócio. Ele toca no livro do infortúnio e se pergunta se reduzir 10 vezes mais do que reduziu, agora fará o daoísta Jueyan ceder. Segura o livro com um ar sombrio e diz que não deve usá-lo por mais de 6 dias, pois é muito cansativo e sua vida também será reduzida. Começa a dar sorrisos macabros, com sua expressão peculiar. Corta para alguém na entrada da seita pura de Jade, é Fang Liang, que diz finalmente ter voltado depois de tantos anos. Vemos algumas montanhas e plantas que parecem sem vida, mas quando uma certa pessoa passa por elas, voltam à vida, ainda mais fortes do que antes. Fang Liang está ansiosa para se encontrar com seu mestre e saber como ele tem passado. Vemos um anzol no rio, é o anzol da galinha que parece chateada. Ela não está sozinha, está com seus companheiros, incluindo o dragão de 3 cabeças. Um deles admira o entusiasmo da galinha em pescar, mesmo sem pegar nenhum peixe, e sugere que ela poderia direcionar esse entusiasmo para a cultivação. O cachorro comenta que até ele, uma besta da providência, só conseguiu pegar um peixe. A galinha diz que é melhor do que nada, e pergunta se pode pegar, pois nunca pegou um peixe tão grande. De repente, o azul de alguém começa a tremer, é da galinha, que consegue pescar um peixe extremamente grande. Todos, exceto o dragão de 3 cabeças, ficam admirados e sentem que alguém está se aproximando. É Fang Liang, que saúda todos eles. O dragão de 3 cabeças observa que Fang Liang tem muita abundância ao seu redor, mesmo sendo tão jovem, e pensa que todos os discípulos de Hanju são gênios, exceto Yang Tiandong. Na caverna, o sistema informa a Hanju que o dragão de 3 cabeças desenvolveu uma favorabilidade de 2 estrelas em relação a ele. Hanju percebe a aura de Fang Liang e nota que ela retornou. Corta para a noite, com 2 carnes sendo assadas no fogo, os discípulos de Hanju celebram a chegada de Fang Liang. A galinha ainda não reconhece a força de Fang Liang, então outro discípulo sugere um duelo entre elas para que a galinha finalmente reconheça Fang Liang. A galinha, covarde, diz que não está se sentindo bem. Alguém pega um pedaço de carne que está no fogo, é Hanju, surpreendendo a todos. Fang Liang se ajoelha chorando, e Hanju pergunta como foi sair um pouco para treinar. Ela explica sua jornada, e Hanju pergunta por que ela voltou se sua jornada estava sendo tão incrível. Fang Liang responde confiante que o que ela realmente quer é cultivar ao lado de seu mestre e alcançar a longevidade com ele. Hanju não diz nada por um tempo, mas depois permite que ela fique na montanha para cultivar. Todos ficam felizes com a decisão. Outra garota pergunta se deve treinar também, e Hanju pergunta por que ela quer isso. Ela responde feliz que o treinamento externo pode ajudá-la a se tornar mais forte para proteger seu mestre. Hanju percebe que a saída de Fang Liang fez os outros quererem sair para treinar e retornar, mas diz que eles não são tão sortudos quanto Fang Liang. A garota, meio desapontada, pergunta por que deve ficar se não tem força para proteger seu mestre. Com um sorriso, Hanju responde que é para acompanhá-lo. Todos param e olham para ele, e ele diz que vai voltar primeiro, deixando-os continuar com a festa, enquanto pensa que eles devem cultivar diligentemente para poderem acompanhá-lo ainda mais longe. O dragão de 3 cabeças pergunta por que a atmosfera ficou daquele jeito, e alguém explica que ele acabou de se juntar a eles, e ainda não sabe o quão importante o mestre é para eles. Falam que o tempo do mestre está acabando, pois ele já chegou no limite do mundo mortal, e logo ascenderá. Enquanto Hanju se afasta, eles se perguntam o que farão quando esse tempo chegar. Enquanto isso, Suki ainda está cultivando, sentindo que está perdendo alguma coisa. A história começa com os discípulos comentando que o protagonista está perseguindo o caminho da longevidade e que ele deveria ter ascendido assim que atingiu o reino da tribulação transcendente. No entanto, seus discípulos não atingiram o nível de habilidade esperado por ele. Um dos discípulos, um ser escuro com olhos azuis, comenta que isso é um problema do protagonista e que eles deveriam focar em suas próprias metas. Outro discípulo menciona que, com a força atual, eles já poderiam sair e formar suas próprias seitas, questionando por que ainda seguem o protagonista. Um dos discípulos responde que eles aspiram a ser invencíveis, o que requer força e capacidade, e que o caminho do protagonista também exige essas qualidades. Contudo, eles continuam ao lado dele por se sentirem em dívida. O Kabe
Cabeça de Nuvem, um discípulo vestido de branco, sugere que o protagonista pode estar adiando sua ascensão de propósito, o que também pode ter suas vantagens. Essa ideia surpreende os outros discípulos. Cabeça de Nuvem continua explicando que ascender do reino transcendente é muito diferente de ascender do pico do reino Mahayana. Ele destaca que, além dos reinos conhecidos, devem existir níveis muito mais elevados. Ele esclarece que quando um cultivador da tribulação ascendente ascende, mesmo que pule o reino Mahayana e se torne um imortal solto, o máximo que pode alcançar é o reino da Terra imortal. Porém, se alguém do reino Mahayana ascende, pode atingir um nível elevado com potencial ilimitado. Por isso, ele próprio ainda não ascendeu, apesar de estar no 6º nível do reino Mahayana. Ele aconselha os discípulos a manterem a calma, pois, embora o reino Mahayana seja poderoso no reino mortal, ele é insignificante no reino superior. Ele também menciona que, dado o amor do protagonista por seus discípulos, ele provavelmente permanecerá na Terra por mais alguns milhares de anos, o que já não pode mais ser considerado cultivo, mas quase um passeio pelo reino mortal. Os discípulos, admirados, perguntam se o mestre realmente ficará na Terra por milhares de anos. Cabeça de Nuvem diz que não tem certeza, pois isso dependerá do quanto ele ama seus discípulos, mas sugere que milhares de anos devem ser o limite. Ele pergunta se eles conseguirão alcançar o reino Mahayana nesse período, ao que todos respondem com confiança que isso é apenas uma questão de tempo. Cabeça de Nuvem então compreende por que o protagonista os escolheu, pois, apesar de serem talentosos, eles perseguem seus objetivos com ferocidade, mesmo sabendo da diferença de poder no reino Mahayana. Enquanto todos olham para a fogueira, um dos discípulos menciona que a galinha se juntou ao grupo há 600 anos e ainda está no reino da alma nascente. Isso surpreende Cabeça de Nuvem, que pergunta quantos anos o protagonista tem agora. A galinha responde que esqueceu, mas acredita que ele tenha cerca de 700 anos. Isso deixa Cabeça de Nuvem e os outros discípulos espantados. A cena corta para Hanju cultivando, já no 7º nível do reino Mahayana. 19 anos se passaram, e provavelmente em mais 15 anos, o protagonista excederá o reino Mahayana. Hanju pensa que cultivar está ficando cada vez mais relaxante, mas se pergunta por que se sente tão inquieto, como se o Dao Celestial estivesse pressagiando algo. O sistema então aparece e informa que todos os discípulos do protagonista estão avançando de reino, e ele pensa que eles devem estar usando esteroides. Preocupado, Hanju faz um selo de mão e decide consultar seu irmão mais velho. A próxima cena mostra o Rio da Espada do Dao, onde o irmão mais velho está nervoso, questionando por que o protagonista voltou e o que deseja perguntar desta vez. O protagonista menciona que algumas pessoas no mundo mortal têm tido muita sorte recentemente e pergunta se isso é normal. O irmão mais velho responde que é normal pessoas sortudas existirem, tanto no mundo mortal quanto no superior, mas explica que ser sortudo não significa ser forte e diz que o protagonista está apenas pensando demais. Mesmo assim, o protagonista sente uma inquietação, como se o céu do Dao estivesse alertando-o secretamente. O irmão mais velho então comenta que, embora o Dao Celestial seja uma regra, não é tão rígido. De repente, ele lembra que pessoas podem ter flashes moribundos. Ele larga o copo que cai no chão, começa a procurar algo e menciona que o mundo mortal do Dao Celestial pode estar pressagiando problemas como uma forma de autoproteção. Enquanto ainda procura, menciona que pode ter algo a ver com o clã do diabo, mas então para e diz que a corte superior do reino celestial decidiu exterminar o clã do diabo e que pode haver muitos membros desse clã no mundo mortal. No reino celestial, a corte superior tomou uma decisão que deixou muitos imortais perplexos: permitir que os imortais entrem no mundo mortal para lutar, ou simplesmente destruir esse mundo. Hanju, surpreso e apreensivo, pergunta nervosamente ao seu irmão mais velho se as outras forças do reino imortal permitirão que a corte destrua o mundo mortal. Seu irmão mais velho, sempre calmo, responde com uma pergunta: você já parou para pensar em quão vasto é o universo? Para nós, os milhares de reinos são como grãos de areia. Destruir um ou dois não afetará o reino imortal. Hanju, ainda agitado, questiona se a corte superior ainda será digna desse nome depois de cometer tal ato. Seu irmão mais velho, com um olhar pensativo, pergunta: quantas espécies a raça humana já eliminou? E quantas formigas morreram quando você usou seus poderes para destruir montanhas? Ele continua, dizendo que para manter a ordem, a corte superior não hesitará em destruir alguns mundos mortais. Hanju fica apreensivo e seu irmão mais velho aconselha que ele não deveria questionar a corte superior com uma visão tão limitada. Hanju, pensativo, conclui: então, quem faz as regras é quem manda. O tão almejado reino superior é apenas mais um lugar onde o mais forte domina. Seu irmão mais
velho concorda, e Hanju pergunta quando a Corte Superior irá eliminar o clã do mal. O irmão responde que não levará muito tempo, no mínimo, 1 século, no máximo, 1 milênio. Ele menciona que as forças do Demônio Santo estão prestes a negociar com a Corte Superior e lamenta que o Demônio Santo ainda esteja no escuro. Hanju agradece e seu irmão o convida para treinar, mas ele diz que fará isso na próxima visita. Enquanto desaparece, Hanju pergunta se o tal Demônio Santo se chama Sun Wukong, o grande sábio. O irmão, surpreso, responde que não, mas antes que possa perguntar mais, Hanju o interrompe. Se não for, então tudo bem. E se despede. Sozinho, o irmão mais velho se questiona sobre a verdadeira identidade de Hanju e como ele sabe sobre o grande sábio. Corta para o mundo mortal. Hanju, pensativo, ele relembra a última vez em que pensou sobre as ações do Demônio Santo e percebe que achou que estava no mundo da jornada ao oeste, mas que tudo não passou de uma coincidência. Ele chama seu discípulo e manda buscar Fang Liang. Enquanto espera, reflete sobre como no reino superior o mais forte governa. As disputas são intermináveis e que, a menos que se torne imperativo, nunca ascenderá. Ele decide lançar uma maldição de 6 dias para enfraquecer 2 pessoas o máximo possível. 10 minutos depois, Fang Liang chega, perguntando se seu mestre a chamou. Hanju diz que tem informações para ela passar à mansão imortal celestial, mas que não deve mencionar seu nome. Preocupada, Fang Liang ouve Hanju dizer que ao sair da reclusão, notou que muitas pessoas estão tendo sorte no cultivo. Ele descobriu que isso é um último esforço desesperado do Dao Celestial para autopreservação. Fang Liang, confusa, pergunta se isso é perigoso, e Hanju responde que o mundo mortal pode ser destruído, mas eles podem evitar isso eliminando o clã demoníaco. Assustada, Fang Liang escuta quando Hanju acrescenta que, se a mansão imortal celestial pedir uma justificativa, ela deve dizer que a corte celestial quer limpar o clã demoníaco que invadiu o mundo mortal. Caso contrário, a corte pode considerar o mundo mortal aliado do mundo demoníaco e destruí-los juntos. Desesperada, Fang Liang pergunta quando isso acontecerá, e Hanju responde que na melhor das hipóteses, dentro de 1000 anos. Ela sai correndo, gritando que vai passar a mensagem imediatamente. Outra discípula de Hanju pergunta onde ele recebeu essa informação, e ele responde que tem algumas conexões no reino superior, mas não pode revelar quem são. Encantada, a discípula pensa em como seguirá seu mestre para sempre, seus olhos brilhando de admiração. Alguém está cozinhando e prova a comida, comentando que exagerou no salmão, mas que ainda assim está delicioso. Enquanto saboreia, pensa que pode não ser tão forte quanto Hanju, mas que certamente o supera em habilidades culinárias. De repente, alguém entra na cozinha e diz que Fang Liang quer falar com ele. Ele pega o dispositivo de comunicação, pensando em como Fang Liang é talentosa e muito elogiada pelo seu mestre. Fang Liang começa a transmitir a mensagem, seguindo as instruções de Hanju. A cena começa com uma grande agitação na mansão. Em seguida, a história avança 2 anos no tempo. Agora, 3 indivíduos estão ajoelhados, e um deles, nervoso, informa uma sombra sinistra que várias seitas se uniram contra eles. Ele teme que, se isso continuar, o clã demoníaco pode ser destruído. A sombra, com um ar de superioridade, tranquiliza-os, afirmando que cuidará da situação e destruirá a mansão imortal celestial de uma vez por todas. Antes de desaparecer, a sombra ordena que eles continuem com seus planos, pois, quando o mundo mortal estiver conquistado, eles terão poder absoluto. Um dos 3, um homem costurado, questiona por que seu companheiro ainda mantém contato com o clã demoníaco. Uma garota, tentando manter a calma, intervém, dizendo que se ficarem parados, estarão condenados. Ela ainda lembra que, mesmo que unam forças, não serão páreos para Ji Xianshen. O homem com tatuagens nos olhos, desanimado, comenta que agora eles são apenas peões em um jogo de xadrez, e qualquer movimento é inútil. Eles devem apenas torcer para sobreviver. A garota concorda, acrescentando que, mesmo que ascendam, não conseguirão escapar de seu destino. O costurado, segurando uma bola de cristal, questiona se o rei demônio conseguiu ascender por ter recebido alguma notícia do sênior Jueyan. Ele lamenta o fato de que ela ascendeu enquanto eles continuam estagnados. Os 3 ficam imaginando o rei demônio mostrando a língua, questionando por que o tratamento deles é tão diferente do dele. Depois de um tempo, os outros 2 saem, deixando o costurado sozinho na caverna. Ele se pergunta quando seu sênior retornará. De repente, algo começa a acontecer com o cristal. A voz de seu sênior ecoa, explicando que demorou porque algo deu errado em seu cultivo. O sênior afirma que ouviu a conversa deles e garante que enquanto forem leais, estarão protegidos e poderão ascender. O costurado agradece, mas sua expressão murcha ao ouvir que o retorno do sênior só acontecerá daqui a 100 anos. Além disso, ele avisa que só poderá salvá-lo se ele se afastar do clã demoníaco.
O costurado, preocupado, se pergunta se conseguirá sobreviver 100 anos enquanto é perseguido por Ji Xianshen. 15 anos se passaram desde que Fang Liang contatou Ji Xianshen, e o caminho demoníaco perdeu sua antiga glória de dominar o mundo mortal. Zhou Fan reencarnou e cultivou novamente para combater o clã demoníaco. Nessa nova missão, talentos de várias seitas emergiram, unindo-se para expressar sua determinação à corte celestial. A cena muda para alguém sendo espancado e repreendido por usar armas, já que muitos companheiros foram atingidos. O espancado, sem se abalar, responde que a culpa é deles por ficarem na frente da arma. Em seguida, a tela de um sistema exibe algumas informações, e o protagonista comenta que todos os seus discípulos estão lutando contra o caminho demoníaco. Isso significa que a mansão imortal celestial acreditou nas palavras de Fang Liang, o que ele acha estranho, pois, em sua vida passada, a mansão jamais teria acreditado tão facilmente. Ele conclui que, após salvar o mundo, os líderes das terras sagradas devem respeitá-lo, e isso indica que ele evoluiu. Porém, ao fechar os olhos, percebe que cometeu um erro, já que a mansão tem muitos discípulos e é provável que a informação tenha vazado. De repente, alguém mancando aparece, chamando o protagonista. Ele diz que seu ki e sangue estão desordenados, e pergunta se também foi esmagar o clã demoníaco. O velhote responde que não, mas alerta que os imortais do reino celestial planejam destruir o mundo mortal, acreditando que os humanos estão coniventes com o clã demoníaco. A mansão imortal celestial ordenou que a seita pura de Jade enviasse discípulos para combater o clã. No entanto, o velhote acha que não faz sentido enviar seus discípulos. O protagonista, sem hesitar, diz para enviar ajuda, se necessário. Surpreso, o velhote questiona se a mansão está apenas com inveja da crescente força da seita pura de Jade. O protagonista lembra que os imortais são superiores, e se os mortais não colaborarem, serão exterminados. Admirado, o velhote promete mandar todos os discípulos da seita para lutar contra o clã demoníaco. O protagonista afirma que defenderá a seita na ausência deles, e enquanto o velhote sai, ele pensa que precisa alcançar o 9º nível do reino Mahayana o mais rápido possível. Assim, mesmo que os imortais decidam destruir o mundo mortal, ele será capaz de se proteger. Olhando para o lado, ele pergunta quanto tempo mais Ji Xianshen pretende ficar observando. Ji Xianshen responde que não veio para desafiá-lo, mas para vê-lo e entregar algo. O protagonista pergunta o que seria e com surpresa vê que é uma panela de comida. Ji Xianshen comenta com orgulho que aquele é o seu prato favorito. O protagonista, surpreso, não imaginava que o maior cultivador do mundo tivesse um gosto culinário tão comum. Com um sorriso convencido, Ji Xianshen responde que, em qualquer área, ele sempre será o melhor do mundo. Enquanto o protagonista saboreia o prato, ele sente algo extraordinário, como se estivesse flutuando livremente pelos céus. Nesse momento, Ji Xianshen aproveita a oportunidade para convidá-lo a se juntar à seita da mansão imortal celestial. Porém, o protagonista recusa prontamente, afirmando que sua casa é insuperável. Ji Xianshen, determinado, menciona que descobriu terras desconhecidas, desenvolvidas pelo clã demoníaco, e que até derrotou os membros que estavam lá. Ele pergunta se o protagonista não gostaria de se juntar a ele para explorar esses territórios, onde podem estar escondidos tesouros inestimáveis. O protagonista, com um olhar desinteressado, questiona se o clã demoníaco é realmente tão fraco a ponto de permitir que Ji Xianshen invada suas terras sem resistência. A provocação deixa Ji Xianshen furioso. O protagonista esclarece que não está subestimando a seita da mansão imortal, mas acredita que o clã demoníaco é muito mais poderoso do que todos pensam. Se não fosse assim, os imortais não se preocupariam tanto com eles. Ji Xianshen explica que o verdadeiro clã demoníaco está aprisionado no norte, mas seus discípulos ainda espalham suas ideologias pelo mundo. O membro mais forte que encontraram estava no 9º nível do reino Mahayana. O protagonista fica sério por um momento, mas logo se vira e aponta para a seita pública de transportação, despedindo-se de Ji Xianshen. Depois de algum tempo, com as panelas já vazias, Ji Xianshen, enquanto arruma as coisas, pergunta se Fang Liang é alguém próxima do protagonista. Ele responde que não são tão próximos assim. Ji Xianshen revela que Fang Liang foi reconhecida pela mansão imortal celestial e recebe um tratamento especial, até mais que o próprio Ji Xianshen. Ela se destacou após vencer um dos maiores gênios da seita em uma batalha, deixando todos boquiabertos. Ji Xianshen menciona que é um alívio o protagonista não ser próximo de Fang Liang, pois ele planeja dar uma lição nela, já que os anciões estão começando a compará-los. De repente, o protagonista se lembra de algo e revela que Fang Liang é sua discípula, advertindo Ji Xianshen que se ele ousar tocá-la, estará arruinado. A expressão no rosto de Ji Xianshen muda completamente. Corta para
o céu escuro, onde um portal se abre. Uma mão gigantesca emerge e relâmpagos iluminam a cena enquanto várias criaturas atravessam o portal. Entre elas, está o comandante do clã demoníaco, o Senhor Prisão de Sangue, no 9º nível do reino Mahayana. Ele zomba da fragilidade desse mundo, mas é surpreendido quando correntes divinas surgem do portal, destruindo as criaturas. A mão poderosa começa a concentrar energia, dispersando as correntes divinas. As criaturas sobreviventes agradecem, e a mão adverte que o clã não é bem-vindo naquele mundo. Eles devem reunir informações sobre a mansão imortal divina rapidamente e evitar usar o poder do 9º nível, sob pena de atraírem a punição do Dao Celestial. O Senhor Prisão de Sangue recebe ordens para encontrar o lugar com mais providência no mundo e destruí-lo. Ele concorda, e o portal se fecha. O olhar do Senhor Prisão de Sangue percorre montanhas nevadas e vilarejos, até que ele encontra um local com a inscrição: cultive diligentemente e se torne imortal. Ele sorri, satisfeito por ter encontrado o que procurava. Nesse momento, o protagonista sente uma onda de perigo iminente. Ele se questiona sobre o motivo de estar tão inquieto, enquanto sua discípula também sente a mesma coisa, descrevendo uma sensação de repressão, como se algo grande e maligno estivesse vindo em sua direção. O sistema do protagonista aparece, notificando sobre uma invasão ao mundo mortal pelo clã demoníaco. Considerando que até o sistema está alarmado, o protagonista decide escolher a segunda opção: continuar cultivando e evitar problemas, em troca de receber uma herança mística, a técnica de convite celestial. Imagine ter um poder que permite a alguém te chamar de volta, para onde quer que você esteja, e você pode retornar em até 1 hora. O protagonista acaba de descobrir que possui essa habilidade, mas decide estudá-la mais tarde. Enquanto isso, o sistema lhe avisa que alguém muito perigoso está vindo: o Senhor Prisão de Sangue, do 9º reino Mahayana. Sem perder tempo, ele informa sua discípula que um membro do temível clã demoníaco está invadindo. Isso significa que uma catástrofe se aproxima, ele avisa. Corra e avise o Cabeça de Nuvem. Preocupada, ela pergunta o que ele fará. Com um olhar determinado, ele responde: tenho algumas pendências para resolver. Diga ao Cabeça de Nuvem para ganhar tempo. A 30 milhas da seita pura de Jade, o Senhor Prisão de Sangue observa o local com desdém. Esses cultivadores são fracos, murmura, intrigado por aquele lugar ser tão abençoado. Será que é uma armadilha? Antes que pudesse se aprofundar em seus pensamentos, o Cabeça de Nuvem surge do nada. Com um brilho feroz nos olhos, ele prepara seu poder. O protagonista realmente não é normal, pensa. Se ele não me alertasse, eu nunca teria percebido esse invasor. Invocando sua lança, ele encara o inimigo. Então você é o tão falado demônio verdadeiro? Prisão de Sangue fica surpreso. Como ele sabe, mas não há tempo para questionar. O Cabeça de Nuvem ataca com ferocidade, fazendo o chão tremer. Os dois se enfrentam com uma intensidade que faz raios de energia brilharem por todos os lados, enquanto montanhas são reduzidas a escombros. Se os planos do meu mestre foram revelados, estamos em perigo, pensa o Senhor Prisão de Sangue. Durante a batalha, o Cabeça de Nuvem provoca: você não é nada especial, e arremessa sua lança com força. Mas Prisão de Sangue, determinado, esquiva e promete lutar de verdade. Vamos acabar com isso rapidamente, diz ele, antes de ambos colidirem com uma força avassaladora que ilumina toda a seita. Os discípulos do protagonista, espantados, se perguntam o que raios está acontecendo. Enquanto isso, em um teste de simulação, o protagonista murmura: impossível. Ele observa, incrédulo, como até os mais poderosos ataques falham em deter o monstro. De volta à batalha real, o Cabeça de Nuvem também se vê perplexo. Minha técnica mais poderosa não funciona, exclama, enquanto o monstro debocha. É impossível para um fraco como você me causar dano fatal. O demônio pergunta se o Cabeça de Nuvem terminou, pois agora é sua vez. Uma aura negra e ameaçadora começa a cercar o monstro, e o Cabeça de Nuvem, em guarda, percebe que essa energia sinistra está se espalhando por toda a seita. Todos os membros observam aterrorizados, e quando um deles tenta pedir ajuda, percebe que não consegue se mover ou respirar. Usem a técnica de respiração, grita um ancião, mas é tarde demais. De repente, várias lanças de poder emergem de portais no céu, apontadas diretamente para a seita. Esse demônio é realmente poderoso, admite o Cabeça de Nuvem, sentindo seus movimentos ficarem cada vez mais lentos. Em 10.000 anos, nunca enfrentei alguém tão assustador. O monstro apenas sorri e diz: meu domínio nega qualquer poder deste mundo. As vidas de todos dentro dele estão em minhas mãos. Os servos do Cabeça de Nuvem, desesperados, sugerem que ele use sua forma de dragão. Ele concorda, soltando sua lança, que se dissolve no ar. O monstro, confiante, acha que o Cabeça de Nuvem finalmente se rendeu. Mas ele está errado. O Cabeça de Nuvem decide lutar seriamente, liberando uma energia incomparável. Com um sorriso macabro, ele se transforma
transforma em um dragão colossal com 3 cabeças, cuja presença é tão esmagadora que ilumina o céu com uma explosão gigantesca. O monstro, surpreso, murmura: "Um dragão verdadeiro! Aqui?" Sem hesitar, o dragão lança um ataque devastador, e por um momento, toda a seita parece parar. Quando a poeira baixa, os discípulos finalmente conseguem se mover, seus olhos arregalados de choque e admiração. O ataque do Cabeça de Nuvem dividiu o céu em 2, exatamente como Saitama faria. O Cabeça de Nuvem, que agora se transformou em um dragão, declarou que usou toda a sua força nesse golpe. Mesmo que o monstro não tenha ido para os céus, pelo menos ele deve ter saído ferido. Mas a realidade pode ser bastante decepcionante. O monstro surge da fumaça e comenta que esperava mais do dragão, dizendo que seu poder ainda está muito longe de ser comparável ao de um verdadeiro dragão. Apesar de ser um dragão, o monstro pega uma arma e ataca novamente, resultando em outra grande explosão. Em meio ao caos, uma das cabeças do dragão começa a soltar ketchup pela boca. Voltamos um pouco no tempo para ver o Cabeça de Nuvem sendo informado sobre a presença do monstro Prisão de Sangue. A discípula do protagonista avisa que o mestre a mandou atrasar o monstro, mas ele expressa sua insegurança, dizendo que não sabe se conseguirá conter o monstro sem derrotá-lo acidentalmente. Com um olhar determinado, ele declara: "Eu vou vencer." A discípula, espantada, responde: "Você vai morrer." Voltamos ao presente, onde o Cabeça de Nuvem, agora em sua forma humanoide, ou nuvenoide, admite que estava errado e não conseguiu segurar o monstro. No exato momento, o monstro percebe a presença de alguém e comenta que, como imaginava, havia mais alguém. O Cabeça de Nuvem chora ao ver o protagonista e se desculpa por não ter conseguido fazer mais. O protagonista elogia o Cabeça de Nuvem, dizendo que ele conseguiu segurar o monstro por tempo suficiente. Enquanto o monstro observa, ele se pergunta se o protagonista não está sendo afetado pela sua expansão de domínio. O protagonista, calmamente, pisa no ar e utiliza a intenção da espada reencarnada. O monstro, surpreso, não consegue acreditar que ele está usando essa técnica no mundo mortal. O protagonista aparece diante dele e afirma que fez a escolha certa, pois o monstro deve estar perplexo agora. Em seguida, ele enfia o dedo do meio no nariz do monstro e comenta que a técnica do monstro ainda é um mistério, causando-lhe uma grande dor de cabeça. O protagonista revela que lutou 4 vezes contra ele e desenvolveu 2 atalhos diferentes. Enquanto o monstro é incinerado, ele se pergunta como o protagonista lutou 4 vezes com ele, mas sem obter resposta. O protagonista apenas transforma o monstro em uma meleca, e toda a ação leva apenas 2 segundos. O Cabeça de Nuvem, testemunhando tudo isso, pensa: "O mestre é assustador pra caramba." O sistema indica que a favorabilidade do Cabeça de Nuvem aumentou, mas o protagonista só consegue pensar que seu dedo do meio está uma bagunça. Vemos o estrago causado pela luta entre o Cabeça de Nuvem e o monstro Prisão de Sangue. O Cabeça de Nuvem está suando de nervosismo, enquanto as pessoas agradecem por tê-lo salvado, mas também reclamam das montanhas destruídas. O velho questiona o que o protagonista acha da situação. A discípula responde que o mestre mandou o Cabeça de Nuvem assumir total responsabilidade pelos danos. Assim, o velho decide deixar a tarefa de replantar as montanhas para o Cabeça de Nuvem. Para sua surpresa, mais tarde o vemos com uma enxada e uma placa ao seu lado que diz: "Todo mundo é responsável por cuidar da natureza." Corta para o protagonista entrando em sua casa. Ele pergunta a uma alma na sua mão por que ela veio até aqui. A alma do monstro Prisão de Sangue explica que estava apenas de passagem e não tinha intenção de machucar ninguém. O protagonista, irritado, mostra o dedo do meio cheio de veias e diz que não tem medo da morte. A alma do monstro Prisão de Sangue, apavorada, confessa tudo o que sabe. O protagonista pergunta se o mestre dela enviou apenas um único demônio ao reino Mahayana e se o clã demoníaco é tão fraco assim. O monstro Prisão de Sangue, constrangido, revela que os outros foram para a mansão imortal celestial e que muitos seres estão acima do reino Mahayana. Eles só enviaram demônios do 9º nível do reino Mahayana para evitar a detecção pelas leis celestiais. O protagonista reflete que, se eliminar a alma do monstro Prisão de Sangue, seus mestres provavelmente enviarão alguém mais poderoso. Ele imagina seus discípulos sendo capturados pelo clã demoníaco e conclui que a força dele ainda é insuficiente. A alma do monstro Prisão de Sangue interrompe seus pensamentos, dizendo que o membro mais forte do clã demoníaco é ele mesmo, pois está no limite do mundo mortal. Na verdade, o temido clã demoníaco já havia sido derrotado na Grande Guerra. Seus poderosos cultivadores foram selados nos 6 caminhos da reencarnação, transformados em meros fantasmas. Estes espíritos foram enfeitiçados pelos ancestrais do clã demoníaco e forçados a se tornarem verdadeiros demônios. Ao ouvir isso, o protagonista sorri
Suki, afirmando que já tem todas as respostas de que precisa. O Prisão de Sangue, apavorado, clama por clemência, mas o protagonista já está preparando seu poder. Enquanto isso, uma notificação do sistema aparece. O Prisão de Sangue desenvolveu uma estrela de ódio pelo protagonista, mesmo estando à beira da morte. Esse detalhe faz o protagonista refletir se talvez manter esse monstro por perto poderia ser útil no futuro. O demônio, com olhos quase fofos, agradece pela generosidade do protagonista, mas mal acaba de falar, o protagonista o sela imediatamente e avisa que, se o clã demoníaco tentar se infiltrar novamente, ele será usado como refém. Caso não possa vencer, simplesmente reunirá todos e fugirá. A cena muda para a Cabeça de Nuvem, sentado e cabisbaixo. Duas figuras se aproximam, a galinha e o cachorro. Eles zombam de Cabeça de Nuvem, que fica furioso. Galinha e cachorro se irritam ainda mais com a presunção de Cabeça de Nuvem por estar no reino Mahayana e ter lutado contra alguém forte. Eles afirmam que o protagonista só precisa ensiná-los um pouco mais e logo estarão lá também. A discípula do protagonista intervém, mandando galinha e cachorro se calarem, pois o oponente de Cabeça de Nuvem era realmente forte. Cabeça de Nuvem, aliviado por encontrar alguém com bom senso, engole suas palavras quando a discípula afirma que ele foi derrotado devido à diferença de poder. Outro discípulo concorda, dizendo que não se pode depender de forças externas, e vai até Fang Liang para instruí-lo a cultivar adequadamente, pois ele é a única esperança. Os três discípulos atrás deles ficam com a sensação de que ele estava falando sobre eles. De repente, uma figura com várias armas nas costas chega, comentando que ouviu falar do ataque à seita, mas é informado de que já passou. Nesse momento, o protagonista convoca todos, e uma aura poderosa emerge da caverna. Todos ficam alerta ao perceber que alguém está saindo de lá. Cabeça de Nuvem observa, achando que a pessoa não parece forte, mas sua aura o deixa inquieto. Ao ver a figura, ele sente como se tivesse encontrado algo incrível, quase como um cobertor novo sendo aberto. Só uma palavra vem à mente para descrever a pessoa que está diante dele: fofa. Ele pensa até nos nomes dos seus filhos com essa pessoa, mas o protagonista interrompe, explicando que a pessoa é, na verdade, um rapaz. Voltamos no tempo para ver o protagonista analisando a técnica divina de convite, que consiste em 2 encantamentos, primário e ramificado. O convidado deve dominar o encantamento primário e condensar o núcleo da técnica, enquanto o convidante precisa aprender o encantamento ramificado e condensar o avatar da técnica. Com isso, o convidado pode ser convocado do núcleo para o avatar e entrar em batalha. O protagonista percebe que essa técnica não possui restrição de usuário, o que significa que ele poderia sofrer de exaustão se ensinar a todos, pois poderiam chamá-lo a qualquer momento. Decidido a evitar isso, ele decide ensinar apenas a seus alunos. Dessa forma, se eles enfrentarem problemas insolúveis, o protagonista poderá resolver tudo rapidamente. Ele também pensa em ensinar a técnica para Shin Hongshuan, mas logo imagina que ela só o chamaria para perguntar coisas como: marido, sentiu minha falta? Ou, marido, venha rápido, sinto sua falta. Só de pensar nisso, ele já se desanima e decide reformular como vai compartilhar a técnica para evitar abusos. Com sua visão divina, o protagonista percebe que seu discípulo Murong Qi voltou e decide que é um bom momento para ensinar o Diao. Nesse momento, Suki está meditando quando o protagonista o chama, informando que é hora de sair após um longo período de reclusão. A cena corta para o protagonista, dizendo a todos para se darem bem com Suki, que ainda não acredita que Fang Liang é um homem. Ele pergunta até se Fang Liang tem um órgão masculino e, ao confirmar que é mesmo um homem, entra em pânico. Galinha o incentiva a não focar no gênero da pessoa. O protagonista explica que mandou Suki para a reclusão por ter se infiltrado no culto demoníaco, mas agora que a paz foi restaurada, tudo será explicado a todos. Suki fica aliviado com essas palavras, e o protagonista o manda falar com seus colegas discípulos. Em um momento animado, o cachorro do grupo elogia Suki por ter derrubado vários membros do culto demoníaco. O Cabeça de Nuvem fica impressionado, e enquanto isso, a galinha entrega um presente a Suki, celebrando o fato de ele ser o 10º membro da força deles. Enquanto todos festejam, o protagonista reflete em silêncio. A Prisão de Sangue mencionou que esta montanha possui a maior abundância do mundo. Ele se pergunta se essa abundância é suficiente para superar os desafios enfrentados por Suki. A discípula, que antes era uma planta, pergunta sobre a segunda coisa que o protagonista prometeu mencionar, já que ele havia falado sobre 2 novidades. O protagonista responde que vai ensinar um poder místico que pode salvar vidas, mas que só deve ser usado em situações de extremo perigo, pois o poder concederá uma força imensa. No entanto, ele
Ele adverte que as consequências são imprevisíveis, pois enfrentarão seu maior pesadelo após aprenderem esse poder. Fang Liang questiona se o pesadelo é uma não existência ou algo que eles mais temem. O protagonista, um pouco desconcertado, reflete sobre a sua própria invenção e se pergunta como deveria saber a resposta. Ignorando a dúvida, o protagonista enfatiza que o poder deve ser utilizado apenas em situações extremamente necessárias e expressa sua esperança de que todos permaneçam vivos para alcançar iluminação e longevidade. Todos ficam entusiasmados, mas o cabeça de nuvem, um tanto cabisbaixo, se preocupa que o protagonista esteja desapontado com a última luta e acha que não merece estar ali. No entanto, o protagonista se aproxima dele e das galinhas amarelas, estende a mão e convida todos a se juntarem a eles. Isso toca o cabeça de nuvem, a ponto de o sistema registrar um aumento de 5,5 estrelas na avaliação de favoritismo do protagonista. O protagonista pede que todos se sentem para começar o treinamento. A galinha afirma que sua compreensão é a melhor e promete seguir o protagonista por quanto tempo for necessário. No entanto, 8 anos depois, ela parece exausta, assim como seu companheiro. O protagonista, irritado, pergunta como é possível que eles estejam aprendendo tão devagar. O cachorro, com um sorvete na mão, revela que Fang Liang, Muron Qi e Su Qi dominaram o poder em apenas 3 dias, enquanto esses dois demoraram 8 anos para entender metade do poder. O cachorro comenta que conseguiu dominar o poder em 10 dias e ainda se divertiu durante o aprendizado. A galinha, chorando, diz que prefere ficar ao lado do protagonista para não precisar usar o poder de convite, o que só deixa o protagonista ainda mais irritado. O sistema informa que foi detectada uma providência, mas o foco muda para um dos discípulos do protagonista, que relata que não conseguiram pegar nenhum peixe novamente. Su Qi menciona que já se passaram 8 anos desde que viram um peixe, e Fang Liang sugere que algo pode estar errado com a isca. De repente, alguém sente algo e pergunta: "Sênior, por que você está aqui?" A resposta vem com um sorriso de Tu Linger, uma sênior no 9º nível do Reino de Amalgamação, uma classificação um tanto enigmática. No capítulo 171, o protagonista examina as informações de Tu Linger no sistema e se pergunta se a força dela realmente corresponde ao que o sistema diz. Como ela veio da mansão imortal celestial, ele suspeita que suas intenções não são boas e decide enfrentá-la em uma simulação do sistema. Em um piscar de olhos, no campo de simulação, o protagonista percebe que estava pensando demais. Tu Linger é derrotada apenas com a energia de espada dele. Ele descobre que, apesar de sua alma ser ancestral da alma do Grande Magus, a força dela é relativamente fraca. Enquanto a galinha e seu companheiro dormem, o protagonista os informa que já aprenderam o suficiente e que devem partir, chamando Fang Liang. Ele considera que, se a mansão imortal celestial precisasse apenas enviar uma carta, não teria enviado alguém pessoalmente, então algo deve estar acontecendo. Do ponto de vista divino, Linger conversa com seus discípulos. Fang Liang pergunta o que trouxe Linger para a seita pura de Jade, e ela tenta responder, mas de repente sente algo. Olhando para as montanhas, ela pergunta a Fang Liang se ele conhece a origem delas. Fang Liang explica que essas são as montanhas Cultive diligentemente e torne-se imortal, o que explica a densa energia. De repente, alguém interrompe e diz que é o mestre de Fang Liang, então Linger deve fazer suas perguntas a ele. Os outros 3 discípulos chegam e oferecem ajuda também, mas Linger apenas queria ver Fang Liang, já que foi enviada para encontrar a pessoa responsável pelas cartas que Fang Liang tem enviado para a mansão imortal celestial. Fang Liang pergunta se algo aconteceu com a mansão imortal celestial. Ela revelou que a mansão imortal celestial tinha sido atacada por 10 demônios do clã demoníaco, e muitos dos mais velhos estavam gravemente feridos, quase à beira da morte. Com essa situação crítica, ela pediu a Fang Liang que a apresentasse ao imortal responsável por transmitir as informações. Fang Liang ficou atônito, olhou ao redor com uma expressão apreensiva e explicou que já havia encontrado esse imortal há muito tempo, mas ele havia partido. Disse que a seita pura de Jade não poderia ajudar a mansão imortal celestial neste desastre. Ao ouvir isso, Linger fez uma pergunta surpreendente. "Posso cultivar nesta montanha?" Todos ficaram chocados. Fang Liang, surpreso, perguntou se ela não estava preocupada com o perigo que a mansão imortal celestial enfrentava. Linger respondeu que estava preocupada, mas se preocupar não resolveria nada. Ela acreditava que era mais produtivo focar no cultivo para ajudar a mansão no futuro. Todos ficaram ainda mais impressionados e concordaram que fazia sentido. Linger então se aproximou de Fang Liang e perguntou se ele não havia prometido que voltaria quando a mansão imortal celestial estivesse em perigo. Ele confirmou que havia dito isso, mas antes que pudesse dizer mais,
mais, uma galinha apareceu repentinamente, perguntando por que todos já estavam de volta e se haviam pescado algum peixe. Irritada, a galinha mandou todos irem pescar e disse a Fang Liang que o prota estava chamando. Fang Liang, animado, disse à sua sênior que ia verificar com o prota se ela poderia cultivar na montanha. Linger concordou, pensando que não esperava que, mesmo com o mundo lá fora em caos, as pessoas na montanha se tratassem como família. Enquanto isso, os discípulos do prota discutiam se não voltariam até conseguirem pescar, o que deixou Linger intrigada. A energia densa da montanha a fez se perguntar se estava relacionada com a árvore divina que viu em seu sonho. Ela achava que, se encontrasse essa árvore, talvez pudesse descobrir mais sobre a pessoa por trás das cartas de Fang Liang. A cena corta para Fang Liang, explicando a situação para o prota, que perguntou o que achava de Linger. Ela, um pouco nervosa, revelou que não tinha uma boa impressão dela. O prota perguntou o motivo, e Fang Liang explicou que Linger era uma das mais velhas da mansão imortal celestial. Estava entre as 10 principais e seu rank estava abaixo do dele. Ela era astuta e até tentou enganar Fang Liang com um doce, fingindo que era uma pílula de cultivo. O prota comentou que ela gostava de pregar peças, o que fazia com que ele não conseguisse cultivar adequadamente. O prota, sem jeito, perguntou se Linger tinha ofendido alguém com sua personalidade astuta. Fang Liang respondeu que não, mas contou que ela havia crescido sem parentes desde jovem e era antissocial, o que fez com que muitos se afastassem dela. Por isso, ela passou a maior parte da vida sozinha. O prota pensou que, por já ter crescido bastante, seria difícil lavar sua mente. E além disso, ser discípula da mansão imortal celestial poderia atrair problemas desnecessários. Assim, decidiu que Fang Liang deveria rejeitar o pedido de Linger. Fang Liang, todo animado, saiu correndo, enquanto o prota pensava que não era uma pena, já que Linger frequentemente pedia ajuda para escapar da mansão imortal celestial, o que indicava deslealdade. O prota observava a situação da mansão pela janela do sistema e questionava se deveria ajudá-los, especialmente com Ji Xianshen ferido. Contudo, decidiu não intervir, pois eram apenas demônios menores, e ele já havia enfrentado demônios maiores. Além disso, não queria chamar atenção para a seita pura de Jade e fazer dela um alvo de vingança do clã demoníaco. Se a mansão não conseguisse lidar com os demônios menores, isso só mostraria que não tinham chances contra uma invasão futura. De repente, Fang Liang voltou, cabisbaixo, e o prota, confuso, perguntou o que havia acontecido. Fang Liang revelou que Linger não queria sair e desejava se tornar discípula do prota, o que deixou o prota completamente surpreso. Linger começou a falar sobre um sonho que teve algumas décadas atrás, que parecia tão real quanto uma habilidade inata. No sonho, tudo se tornava realidade. Por causa dessa habilidade, ela se destacou como uma das gênios da mansão imortal celestial e acreditava profundamente em seus sonhos, até que um dia sonhou com uma árvore divina que crescia rapidamente. O sonho se tornava cada vez mais claro e confuso, misturando passado, presente e futuro como um poder divino, criado pelo grande Dao. Sempre via uma silhueta distante que a deixava inquieta, sem conseguir expressar nada. No último sonho, viu Fang Liang ajoelhado, e de repente, uma mão brilhante o tocou. Linger se pergunta o que isso significa, e se Fang Liang é a chave para descobrir a identidade da pessoa que aparece em seus sonhos como uma silhueta misteriosa. A cena corta para Fang Liang, que revela que seu mestre aceitou tê-la como discípula, mas com uma condição: ela deve se ajoelhar diante de uma estátua por 10 anos. Fang Liang acha que o protagonista é muito esperto, já que ninguém da mansão imortal celestial se submeteria a uma exigência tão absurda. Mas, para a surpresa de todos, ela começa a se ajoelhar e comenta que alguém capaz de cultivar uma montanha cheia de tesouros deve ser excepcional. Ela acredita que essa pessoa é provavelmente quem está por trás das cartas misteriosas. Fang Liang, sem palavras, sai e diz a ela para pensar o que quiser, pois vai se dedicar ao cultivo. 7 anos depois, Linger está exausta de tanto se ajoelhar. As mulheres do protagonista, já cansadas das suas próprias aventuras, se deparam com Linger completamente acabada e percebem que ela está tentando se tornar discípula do protagonista. Uma delas oferece energia espiritual, mas uma aura vermelha surge do corpo de Linger, indicando que ela está rejeitando a energia. Linger, agradecida, diz que não precisa disso e observa a montanha, afirmando que só faltam 3 anos e que precisa suportar. Uma das mulheres fica irritada e diz que esse método de seleção de discípulos deve acabar. As 3 mulheres vão embora, deixando algumas coisas com Linger, que fica confusa. Em seguida, vemos uma galinha entregando livros sobre o poder de convite às 3 mulheres. 3 anos depois, na montanha do protagonista, ele está no topo, sério, mas de repente dá um grito de alegria. Alcançou o 9º nível do reino Mahayana. O sistema oferece 2 escolhas: ascender para se tornar um imortal ou permanecer
no reino mortal e obter um tesouro supremo. Ele escolhe a segunda opção e ganha o manto supremo do imperador, que aumenta sua defesa e concede a aura do imperador. De repente, sua discípula aparece e pergunta o que ele está fazendo. Ele não a ouve e comenta que o manto não é discreto como o manto de cicadas de ouro ou o manto divino místico. A discípula, admirada, pergunta se ele já usou o manto divino místico antes. Ele responde que sim e pergunta se ela não está vendo ele usando agora. Um silêncio constrangedor se instala e ambos olham para a tela, onde o protagonista, irritado, questiona o que o desenhador fez com seu figurino em todos os capítulos anteriores. O desenhador está sendo xingado pelo próprio desenho que criou. A discípula, com os olhos brilhando, vê que o protagonista trocou de roupa e está usando o manto divino. Ela manda trazer Linger, pois a decisão sobre sua aceitação como discípula vai depender dela. Corta para Linger, ainda exausta, enquanto a discípula do protagonista chega e diz que se passaram 10 anos. Ela informa que o protagonista a chamou para subir a montanha. Linger quase chora, determinada a assumir o controle de sua vida. Na montanha, a discípula explica que o protagonista ainda não tomou uma decisão sobre aceitá-la ou não, e que ela deve seguir o exemplo dos outros e cultivar diligentemente, pois o protagonista está em reclusão e ela terá que esperar um pouco. Enquanto sobem, Linger percebe que a energia está se tornando mais densa e se pergunta sobre a profundidade da cultivação do mestre de Fang Liang. A discípula fala sobre a árvore divina e Linger entra em choque ao ver que é a mesma árvore que viu em seus sonhos. Ela se pergunta se o mestre de Fang Liang é um imortal disfarçado de mortal. De repente, a terra treme e ouvem-se pessoas correndo e discutindo à distância. São outros discípulos do protagonista tentando capturar um peixe. Linger ativa seu poder, prepara e lança um ataque certeiro no peixe, que é imediatamente atacado pela galinha, que o derruba com sua força e peso. Eles levam o peixe e a galinha agradece a Linger, prometendo que ela receberá um pouco do peixe quando for cozido. Fang Liang aparece e pergunta se o protagonista